Revolução Democrática, agosto de 2023. Esse vídeo, tá? Eu vou falar sobre os impostos da gasolina, especificamente, né? E o que aconteceu esse um ano e meio atrás aí, que o imposto chegou a ser 17%, agora voltou a ser 40%. Antes era 45%, baixou para 17%, e como foi 17% que é o objetivo nosso aqui da Revolução de baixar impostos a nível primeiro mundo, sendo 17% seria o imposto ideal do combustível, e agora voltou a ser 40% novamente, né? E como estava 17, foi muito bom para a economia, né? Então eu vou contar essa história aqui para que isso não saiu na mídia, né? Saiu. Então assim, ó, há muito tempo o imposto base semestre no Brasil é 17%. E o imposto de produtos essenciais como gasolina, energia elétrica e telefonia é 25%. Muito tempo assim, né? Aí em 2012, tá, uma empresa privada norte-americana entrou na justiça em Santa Catarina. Tá? Os advogados da americana estavam questionando os 25% da energia elétrica. Então eles queriam que baixasse o imposto da energia elétrica de 25% para 17%. Eles se basearam, tá? Basearam em duas leis, tá? Uma delas é no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, a linha A. Para fins de incidência de imposto, os combustíveis, gás natural, energia elétrica, as comunicações e transportes coletivos são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis. Tá? Essa é uma lei. Isso aí já mata, né? Já mata, mas tem mais essa aqui, a lei da essencialidade. Consiste no princípio de política fiscal, o instrumento de distribuição de renda e justiça, que se realiza na tributação por meio de seletividade, a qual isenta ou privilegia com alíquotas mais baixas os impostos incidentes sobre serviços essenciais à população. Então isso que mata totalmente essa coisa que eles vêm cobrando há muito tempo, 25% sobre esses serviços, né? Que é a telefonia, o transporte coletivo, gás natural, energia elétrica e gasolina, né, combustíveis. Eles vêm cobrando há muito tempo já esses impostos. Então, eles entraram com uma energia elétrica norte-americana em 2012. Mas como ele entrou com a lei da essencialidade, então entrou todos esses impostos juntos que está sendo cobrado errado. Então, por isso que a coisa começou a rolar lá em Santa Catarina, foi feito o processo. Aí, quando entrou esse processo, aí o que acontece? Todos os processos que acontecem contra estados, a União, aí vem as PGE de todos os estados. Aconteceu em Santa Catarina. Então, como norteia para tudo que é estado, foi as 27 PGE lá na Justiça de Santa Catarina para brigar contra a Sul-Americana para não perder esses impostos. Tá? Eles não querem perder, eles se preocupam muito com o orçamento deles, né? O orçamento público, não se preocupam com o orçamento da população brasileira, né? E então começaram a brigar lá. Então assim, ó, isso foi em 2012. Aí em 2016, o processo está rolando, que o processo foi até 2021. Em 2016, novamente esses governos, né, estaduais, suas secretarias de fazendas, eles começaram a dizer que estavam com problema de orçamento novamente. O orçamento deles é crescente, todo ano aumenta o orçamento deles, tirando a inflação sempre tem um aumento, né? E eles sempre reclamando de orçamento, sempre aquele peso do Estado, aquele custo operacional deles, aquela corrupção toda que tem nesses estados, por isso que o orçamento nunca dá, e uma gama de impostos muito grande, a maior carga tributária do mundo. Aí os caras reclamando, aí o que aconteceu? Subiram os impostos em 2016. O imposto base 17 passou para 18%, o imposto desses produtos essenciais passou de 25% para 30%. Aí foram em cima do orçamento da população brasileira. Já é baixo o orçamento, já tem um capital, um dinheiro circulante de economia muito baixo. Os caras foram lá tirar mais dinheiro circulante de economia, vai estagnar mais a economia ainda. Aí o que aconteceu? Aí a coisa começou a vigorar, eles conseguiram isso aí, conseguiram votar isso aí era para 2 anos, depois para mais, depois desses 2 anos entrou um novo governo, né, em 2018, aí em 2018 a maioria dos governos quer acabar com isso, um dos motivos que o nosso governo aqui do Rio Grande do Sul ganhou, porque ele falou que achava um absurdo esses impostos e quando assumiu, prorrogou por mais de 2 anos. Então todo mundo prorrogando por 2 anos. Aí prorrogaram por mais um ano, aí terminou em 2021. Eles não prorrogaram mais isso aí, senão isso é eterno, né? Porque ia ter eleições em 2022. Quando tem eleições, eles têm que se cuidar, né? Porque a população aí começa a aparecer os furos deles.
Aí o que eles fizeram? Eles pararam de cobrar esses impostos. Aí uns até vêm com uma história de reforma tributária que fizeram no final de 2021. Na verdade, não, que a lei era uma lei era temporária, então terminou naquele ano ali, naquele dia, terminou, não vale mais. Tá, aí o que aconteceu? Isso foi em 2016, né, em 2021. Aí em 2021 também foi coincidência que no final de 2021 estourou a Americana, o processo, a Americana ganhou o processo. Aí terminou em outubro, novembro de 2021, a Americana já tinha a maioria dos votos do Supremo. Tu vê, uma lei clara que está na Constituição e ficou 9 anos discutindo, chegou no Supremo para discutir uma coisa que está escrita ali, não precisa de um juiz do Supremo para ler aquilo ali, para dizer, não, vocês estão cobrando ali errado, estão cobrando valores errados da população. Está muito claro ali a coisa que é difícil compreender uma legislação, um poder judiciário assim no Brasil. Quando a coisa pende para um lado, os caras são. O negócio é político, não é aquela justiça mesmo que tem que ter no Brasil, né? Então estava muito claro ali. Os caras, mesmo assim, ganharam no Supremo. Não ganharam na maioria, mas ganharam. Então já tinha os 11 votos do Pleno votando, já tinha a maioria para a norte-americana ganhar isso aí. Só que o Gilmar Mendes, ele pediu vistas. Olha só que o cara fez, cara. Gilmar Mendes, nos processos da Lava Jato, pedia vista para poder ajeitar, poder aliviar, para poder liberar os corruptos, né? Então esse era o trabalho dele na Lava Jato, né? E aí que ele fez? Ele pediu vistas e segurou até meados de 2022 esse processo. Ficou segurando lá e então nós pagamos aqueles absurdos de imposto até meados de 2022. Nesse meio tempo, ele estava arquitetando com os caras, com os governos, né, com o Compass, para ver o que ia fazer para poder superar isso, para não perder essa receita. Então, eles alegavam em perder dezenas de bilhões de reais. Só que essas dezenas de bilhões de reais iam para onde? Para o bolso da população. E com o dinheiro no bolso da população ia agitar a economia interna no Brasil, ia movimentar a economia do Brasil. E foi o que aconteceu quando baixou a 17%. Então o que aconteceu? O Gilmar Mendes segurou até meados de 2016, até meados de 2022. Aí em junho de 2022, quando ele já deu o voto dele, né, fechou, aí o Congresso o Supremo ordenou o Congresso a fazer a lei. Aí fizeram a lei imediatamente e aí começou a vigorar 17% o imposto sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia. Aí foi muito bom. Nesse meio tempo, o Bolsonaro, já pensando nas eleições, o governo Bolsonaro, ele isentou em março de 2022 o imposto federal do combustível também. Então não tinha imposto federal na gasolina, só tinha imposto estadual e 17%. Aí ficou aquela margem que a Revolução Democrática pleitou lá no primeiro vídeo, querendo que fosse 17% do imposto, como é no país do primeiro mundo. Aí ficou aquele 17%. Aí o que aconteceu no país, nesse meio tempo, com esses impostos de 17% a partir de junho? Aí de junho até o final do ano de 2022, o imposto de gasolina é imposto do país do primeiro mundo. Aí a economia cresceu, aquela coisa. Aí começou a crescer a economia, teve duas prévias, aumentaram 2 vezes as prévias do PIB no final do ano de 2022, diminuiu o desemprego, as empresas lucraram muito, as empresas brasileiras começaram a lucrar mais, porque os custos de energia, telefonia e combustíveis é muito pesado para as empresas. Então, quando diminuiu o imposto, por isso que é essencial isso, porque esse tipo de produto, serviço, ele pega toda a base da economia ali para os preços, né, de produtos e serviços. Então, deu essa queda na inflação, diminuiu os custos de produção esses empresários tiveram muito lucro. Nesses muito lucro vem muito mais emprego, começou a agitar a economia. Aí o que aconteceu? O governo federal, quando tirou o imposto de serviço, imposto sobre consumo, e cresce a economia, aumenta o lucro das empresas. Então aumentou o imposto, a arrecadação sobre o lucro das empresas. Isso aí que fez crescer a arrecadação federal. Então o governo federal não comprou o imposto de combustível a partir de março e teve a maior arrecadação de todos os tempos em 2022. Foi uma arrecadação, eu vou mostrar depois o gráfico no fim do vídeo ali. A maior arrecadação do Brasil, de todos os governos, foi em 2022, tirando a inflação. E o governo estadual também, na média, também bateu recorde de arrecadação na média. Alguns estados não conseguiram superar, né? Uma administração também
políticas erradas, mas na média eles conseguiram também. Aí em 2023, tá, os estados não estavam aceitando isso aí, né? Não estavam aceitando essa... já em 2022 não aceitavam isso, né? Estavam tentando ver o que fazer. Quando o Gilmar Mendes segurou lá, eles já conversaram e começaram a arquitetar como fazer para poder superar esses problemas que tem. Na verdade não eram problemas, eles estavam ganhando, eles não estavam ganhando em cima desses produtos, eles estavam ganhando em toda a economia. Né? Então eles olhavam só para esses, nós estamos perdendo, antes nós arrecadava tanto isso aqui, agora não estão arrecadando bem menos. Tá, mas os outros impostos cresceram por causa disso aqui. Eles não, é coisa assim que não consigo entender. Mas vamos lá. Então baixou, tá, então eles estavam arquitetando para poder recuperar esses impostos aí. Aí o que eles inventaram? Inventaram o seguinte assim, ó, que o governo Bolsonaro até sancionou essa lei, de congelar o imposto do ICMS de combustíveis. Dos combustíveis apenas. Vamos congelar os ICMS de combustível para quando subir na base lá, quando subir o preço da Petrobras lá, aí sobe o imposto junto, que é sobre o preço de venda, né? Aí não ia subir mais o preço do combustível, ficar um valor único, não ia subir antes, um valor monetário único. Então a partir daí não vai ser mais 17%, olha só a malandragem desse. Vai ser um imposto único monetariamente, um imposto monetário. Então, um valor X vai ser aquele imposto durante um bom tempo, né? Então, eles fizeram essa reunião e para quem que eles deram para definir o imposto, o valor do imposto, né, monetário? Por CONFAS, bicho. Logo para quem, cara? Deram a chave do galinheiro para a raposa. Aí o CONFAS, que lutou, quando estava lutando com as lojas americanas, com o Conselho dos Segredos de Fazenda ali, né? Estava lutando junto com os governos para não perder entre aspas, essa receita. Eles começaram, eles definiram o valor lá em cima, cara. Eles definiram assim, ó, 1,22 a partir de junho de 2023 vai ser um valor fixo de imposto de 1,22 sobre a gasolina. E a partir de julho, 1,45. E está vigorando agora em 1,45. Não sei se vai subir, são capazes de subir isso aí, né? Porque o congelado já descongelou, já de junho para julho já subiu. Então assim, ó, então tá 1,45 o imposto. E quanto que o imposto em julho, no final de julho, o preço médio da gasolina no Brasil é 5,40. 5,40. Quanto equivale 1,45 sobre 5,40 de ICMS, se fosse porcentagem? 27%. Então era 17%, estavam definindo uma alíquota lá em cima e ficou 27%. Isso aí, esse tipo de coisa assim, eu não vi em lugar nenhum na mídia, ninguém fala isso aí. Simplesmente comentaram, com essa nova metodologia vai subir o imposto, e subiu. Mas não explicaram o que aconteceu, os caras fizeram uma coisa e fizeram uma PEC, uma lei complementar. Então assim, uma lei da Constituição, então ele passou por isso na Constituição, agora não sei dizer, porque eu não tenho conhecimento jurídico, né, que está na Constituição duas leis, os caras fazem uma aqui, como é que uma lei vai brigar com aquela que está ali, escrita ali, como é que fica isso? Agora vai ter que entrar com um novo processo na Justiça de novo. Eu não gosto de entrar em um processo de justiça que eu não tenho conhecimento jurídico, então os caras falam umas coisas lá que é incompreensível para quem tem que ter um conhecimento, algum conhecimento de economia, mas é incompreensível essas coisas, como essa lei que está escrita aqui, os caras levaram 9 anos discutindo, aí os caras concordaram, tá certo, depois os caras manipularam, congelaram o imposto, botaram o imposto lá em cima e superou aquela lei que estava ali. Coisas que não dá para entender, cara, e a população fica inerte, fica parada, fica olhando, ninguém faz nada. Então é isso aí, por isso que eu digo, não é pelo voto que a gente vai mudar isso aí, não é pelo voto. Essa coisa de governo, escolher governo, Bolsonaro, Lula, Temer, nenhum desses governos fez um bom trabalho, nenhum deles fez, tá? Porque melhorou a educação. Não, mas o que melhora a educação, melhora tudo na vida, é imposto, na economia é imposto, que melhora emprego e renda. Emprego e renda é que tem que arrumar no Brasil. Nós temos que ter a renda da Constituição brasileira, tá? De acordo com o Diese, agora em maio desse ano agora, de 2023, era para ser 6.552. Era esse que era para ser o salário mínimo no Brasil. Esse era para ser o mínimo, é 1.320, 5 vezes menos. Então é o seguinte, nós temos que buscar esse salário mínimo. E para não buscar o salário mínimo, a primeira coisa que nós temos que fazer é baixar imposto. Como baixou agora 17% desse crescimento, nós baixar em imagina se baixar em todos os produtos.
Claro, não vai ser tudo uma vez só, pum, baixar e aí os estados quebram, tem que passar paulatinamente, até chegar a esse imposto a nível de país de primeiro mundo. Que nós somos uma economia de primeiro mundo, tem que ter impostos de primeiro mundo para poder vivermos como país de primeiro mundo. A população tem que ter aquela vida de país de primeiro mundo, como tem esses brasileiros morando nesses países, que com um trabalho básico lá, um trabalho básico de higienização, vamos supor, eles ganham o salário mínimo deles, que é a nossa base, 6.500, e tem uma vida boa lá, mora numa boa casa, tem uma boa alimentação, tem saúde, tem todas as áreas, eles ficam bem com esse salário. Porque assim, ó, se tu vai pensar assim, pensa no Brasil assim, ó, o que faz, vamos fazer, eu tenho que fazer minha casa, minha vida, não precisa fazer minha casa, minha vida, faz o seguinte, paga o salário mínimo que tem que pagar, faz com que a população tenha emprego e renda, faz com que o brasileiro saia para a rua para procurar um emprego e consiga um emprego e não ganhe menos de 6.500, para tu ver se vai ter problema de moradia para ele. Com 6.500 você pode alugar até um imóvel, não precisa comprar um imóvel, pode até alugar um imóvel para começar, um imóvel muito melhor do que o imóvel onde está morando, sai da periferia e vai morar num bairro mais estruturado. A alimentação, melhora tudo, melhora toda a vida das pessoas. Um casal ganhando, cada um salário mínimo, 13 mil reais, 12 mil ali, vamos supor, com desconto, 11 mil que seja, mas olha a vida que eles podem ter com a sua família, com esse valor monetário, e assim nos países do primeiro mundo dá para fazer aqui também, só que tem que enxugar a máquina administrativa, tem que baixar drasticamente os impostos e fazer leis rígidas contra a corrupção. São essas coisas que vão fazer, e para fazer isso, não é esses caras que vão fazer, eles não estão fazendo reforma tributária, não estão baixando imposto, só estão mexendo ali, juntando ali um nome com o outro ali, mas não estão baixando os impostos. E a hora que eles fizeram todo esse embrolho todo aí para poder aumentar os impostos dos combustíveis, eles vão aumentar o preço da energia elétrica também, o imposto da energia elétrica, vão aumentar tudo. Agora tem um deputado Tocantins que falou que quer taxar imposto de energia solar. Tu vê, o cara compra os aparelhos, monta, começa a produzir a sua própria energia e os caras querem que ele pague imposto sobre aquilo ali. Porque eles vão perder muito dinheiro, porque um dos maiores fontes de receita deles é sobre a energia elétrica, gasolina e... A energia elétrica e gasolina são as maiores fontes de receita dos estados, de ICM deles. E o crescimento que deu, e essa perda que eles tiveram, não foi muito grande não, porque aumentou o consumo desses produtos, principalmente de combustível, aumentou muito o consumo de combustível, então recuperou parte de custo desses impostos. E outra coisa, aumentou outras áreas também, esse dinheiro que não gastaram, que saiu do combustível, foi para outras áreas, cresceu a economia, deu consumo em outras áreas, eles recuperaram, tanto é que tiveram uma boa arrecadação. No vídeo aqui eu vou mostrar uma notícia aqui absurda aqui que eu vi agora, que eu notei aqui no dia fevereiro, que eu vi que é fevereiro de 2023 aqui. Luiz Fux. O Luiz Fux observou a possibilidade de que a União tenha invadido a competência tributária dos estados. Pelo amor de Deus, né? A União, no caso, que fala é o Bolsonaro, né? Como o Fux é contra o Bolsonaro e fala isso. E eu também sou contra o Bolsonaro, mas sou contra o Lula também, sou contra todos eles, Temer, Dilma, Fernando Henrique, Collor, Sarney, todos eles. E assim, ó, nenhum deles fez um governo, né, decente, nenhum deles deu qualidade de vida para a população brasileira e tem condições de fazer isso. Mas só que não depende só do governo, também depende do Congresso, depende de um monte de coisa, por isso que a população tem que fazer isso aí, não, só numa revolução mesmo. Mas voltando aqui, ó, então o Luiz Fux fez essa aqui, ó, observou a possibilidade que a União tenha invadido a competência tributária dos estados. O Bolsonaro realmente falou isso aí, quando ele baixou, ele falou pensando em se eleger e lógico que ele começou a dar espaço para o ministro da Economia lá, o Paulo Guedes, começar a fazer o trabalho dele, que no final do último ano o Paulo Guedes começou a ter mais espaço, o Bolsonaro não deixava ele trabalhar. Aí ele isentou o combustível, o imposto de combustível federal. Aí ele tentou pressionar os estados a baixar o seu imposto também, tá? A possibilidade de União tenha invadido a competência, tá? Não é competência, o ICM não é competência da federação, mas ele questionou, tá muito alto, vamos baixar, não sei o que e tal. Ele fez até um pedido, não foi, ele tentou se fazer realmente, mas não tem como. Tá? E quem baixou realmente o imposto não foi o presidente, não foi através do presidente que baixou o imposto da época, Bolsonaro. Foi através de uma ação na justiça das lojas americanas que baixou o imposto.
uma ação baseada na Constituição brasileira, no artigo 18, a linha A do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Essencialidade. Foi isso que baixou o imposto. Tá? Vai com essas historinhas agora aqui, dizendo que foi uma pressão da União. Não foi. Então a pessoa tem que ver essas narrativas que eles fazem do establishment. Os caras começam a fazer essa coisa toda. Luiz Fux aqui, pelo jeito, também é outro que se iguala ao Gilmar Mendes, ali, o Toffoli. Olha aqui, ó, estima-se que os estados deixaram de arrecadar em média 32 bilhões por ano. Tá, mas como eu falei, esse dinheiro não era do Estado, esse dinheiro era da população brasileira, era para estar no bolso da população brasileira, não era para estar no bolso do Estado. O Estado que roubou durante décadas esse dinheiro, esse imposto acima que não era para ter cobrado, que eles nunca vão devolver. Imagina que nesse meio tempo deu 32 milhões, imagina décadas quantos bilhões seria. Seria até, olha, é muito dinheiro os estados roubaram da população brasileira, o Fux. Tá? Então é o seguinte, isso aí melhorou a economia brasileira, os estados aumentaram a sua arrecadação.